paternalista. E que aos poucos, ainda há muito que caminhar, ela está mudando. Nesta nova era, o casamento, segundo os espíritos através de Allan Kardec, constitui um dos primeiros atos de solidariedade nas sociedades humanas, porque estabelece solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos em condições diversas. Abolir o casamento seria regredir à infância da humanidade e colocar o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Olha que interessante, no século XIX, a industrialização do mundo começou na Inglaterra no século XVIII. Ela começou a expansão no século XIX. E ela impôs mudanças radicais no mundo inteiro. E a família, com toda certeza, foi a instituição que mais sofreu com essas mudanças. Porque mudou tudo no mundo, a industrialização. Mudou tudo. Todos os conceitos foram mudando. A religião imposta pela força perdia o poder para os pensadores do iluminismo. Começa uma nova era. O ser humano começa a poder pensar e não ter a sua cabeça cortada. O ser humano começa a poder expressar aquilo que ele sente e não ser caçado, não ser queimado. Então a religião institucionalizada à base da força perdia o seu poder. E aí nós herdamos, quem sabe o que é isso aqui? Quem já passou por isso algum dia na vida? Alguém passou? Na escola? Então essas heranças nós trazemos desses períodos. E o mais curioso é o quê? Quando os pais dizem o seguinte: eu vou criar os meus filhos da forma como fui criado pelos meus pais. São vítimas de vítimas. Quando eu estabeleço esse conceito para a minha vida, eu não estou andando para frente, eu estou andando para trás. A base, quando ela é boa, ela deve prevalecer na criação dos filhos. A base, as questões de ordem ética e moral. Mas criar os nossos filhos como fomos criados pelos nossos pais é não acompanhar a evolução dos tempos. Então nós vamos sendo vítimas e estabelecendo o quê? Limites que acabam sendo rompidos de forma muito trágica. A modernidade, em compensação, ela acabou trazendo para a família uma qualidade? O que vocês acham? Porque o mundo mudou muito desde o século XIX. A modernidade acabou não trazendo tanta qualidade assim quanto deveria. Uma coisa interessante que nós orientamos os casais antes de formalmente realizarem um matrimônio é a questão da compatibilidade. Os espíritos, através de Allan Kardec, insistem nessa questão de nós sabermos o que nós vamos fazer da nossa vida. Então, nós precisamos orientar os nossos jovens a procurar parceiros culturalmente equivalentes, religiosamente equivalentes, ética e moralmente equivalentes. Como é que nós vamos? Olha um exemplo muito claro dessa situação. Eu falo isso porque lá, nas nossas casas espíritas, a gente vive orientando as famílias, os jovens. Um dos fatos. A moça, extremamente culta, MBA, falava 2 ou 3 línguas, uma excelente posição social, um excelente emprego, religiosamente em dia, vamos dizer assim, era uma pessoa que tinha uma formação religiosa. E ela falou, nossa, eu conheci um deus grego. E ela se envolveu com esse deus grego. Quando o coitadinho, ela levou o rapaz para a gente conhecer. Quando ele abria a boca, eu olhava para ele e falava, que beleza, né? Onde você arrumou isso, criatura? Ele não sabia falar. Ele não sabia se comportar como gente decente. Ele tinha péssimos hábitos. Veja bem, eu não estou fazendo uma crítica à conduta do rapaz, eu estou fazendo uma análise da situação. O rapaz, eticamente, não era compatível. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Você, com toda essa formação, se apaixonou por essa beleza? E aí a gente foi ver que, moralmente, a nossa irmã ainda tinha diferenças, ou melhor, necessidades imorais.
ela se envolveu apenas por uma questão fisiológica. Aí eu pergunto para vocês, eles se casaram. Quem eram os amigos dessa moça? As pessoas do seu trabalho, as pessoas que conviviam com ela, do nível social, cultural, religioso. O rapaz só gostava de malhar. O cérebro dele devia ser do tamanho de uma ostra, porque ele só pensava em músculos. E a gente se perguntava o que essa moça viu nesse rapaz. As reuniões, ela chamava ele para participar das reuniões com os amigos. Vocês acham que ele tinha o que conversar? Não. O pessoal falava sobre economia mundial e ele fazia... Só faltava botar uma clava na mão dele e ele falar uga, uga. Extremamente incompatível. O resultado foi que esse rapaz foi se sentindo inferior e o casamento acabou. Eles não tinham o que conversar em casa. Quando passou aquela fase da euforia, da paixão, da sexualidade desenfreada, acabou. Não tinham o que conversar. Vai conversar o quê? Se ele só sabia conversar sobre futebol. Então, gente, a compatibilidade... Veja bem, as pessoas precisam ter um mínimo de compatibilidade para a constituição de uma família. Não dá para se conceber... Muitos pais perguntam, por que o meu filho ou a minha filha só se envolve com gente que não presta? Porque a personalidade dela está ligada a esse tipo de comportamento ainda. O Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Porque a gente vê as pessoas usarem o quê? Artifícios, argumentos. Ah, não deu certo porque foi o diabo, foi a sogra, não sei se mais... enfim, não deu certo. E a pessoa esquece de se perguntar o seguinte, o que eu fiz para dar errado? O que eu fiz para dar errado? É que nós temos a mania de culpar sempre o quê? Os outros. A gente faz aquela pergunta clássica. Homens e mulheres são iguais? Hã? Não? Homens e mulheres não são iguais, venerável? São semelhantes, né? São semelhantes. Igual? Não. Por quê? Por que não são iguais? Há um livro, o nome do livro é Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? É um livro muito curioso. Não é um livro... É uma pesquisa científica muito curiosa. Onde uma das situações que ela coloca, a autora coloca, é o seguinte. Mulheres vão ao banheiro para reuniões sociais. Elas se encontram numa festa, sem se conhecer no banheiro, já saem de lá em 10 minutos, amiga. Agora, se eu estiver lá embaixo no coquetel e chegar para o venerável e falar assim, ô venerável, vamos lá no banheiro bater um papo? Ô rapaz, que negócio é esse? Está me estranhando? Né? Então, o que acontece? As personalidades podem ser parecidas, mas a psicologia é diferente. Se um homem chama outro homem para o banheiro para conversar, a coisa fica feia. Se uma mulher chama outra mulher para o banheiro conversar, elas saem de lá sabendo da vida da outra, assim que é uma maravilha. Então, o que acontece? Há uma coisa muito curiosa. Esse indivíduo aqui, Theodor von qualquer coisa ali, que eu não sei o nome, Bischoff, né? Ele foi um filósofo no século XIX e ele afirmava que o cérebro do homem pesava 1,350 kg e o da mulher 1,250 kg. Isso é verdade, o cérebro da mulher pesa menos. Só que ele falava que o cérebro da mulher pesava menos por causa da capacidade intelectiva dela. Uma coisa curiosa, ele morreu e ele doou o corpo dele em vida para a ciência. Foram pesar o cérebro dele. Adivinha quanto pesava o cérebro dele? 1,245. Por infelicidade, né? Pois é. Então, é uma teoria absurda, né? Mas tudo isso fruto do quê? Das nossas heranças culturais. O psiquismo, a mente, ela tem funções diferentes no sexo masculino e no sexo feminino. O sexo feminino ele foi sendo forjado em corpos para a possibilidade da maternidade, para o desenvolvimento dos sentimentos nobres, do amor, da doçura, que vai se desenvolvendo gradativamente. Isso nós estamos falando da média. Claro que em todos esses casos existem as exceções. Sempre existem as exceções em todos os casos. Então, o cérebro masculino, ele evoluiu, a mente, ela evoluiu em corpos fortes e resistentes. Por quê?
Porque o homem era o provedor e ele tinha que sair para caçar. A mulher ficava em casa cuidando da prole e o homem ia à caça para os filhos se alimentarem. Então, são funções diferentes. Se não houvesse essa necessidade, Deus nos faria hermafroditas. Deus nos faria sem a necessidade de nós nos unirmos dessa forma para o processo evolutivo. Não haveria essa necessidade. A igualdade entre os dois, ela é uma questão cultural, moral e política, que foi sendo conquistada, né, durante muito tempo. Então, essas diferenças, elas fazem parte do processo evolutivo. Segundo os espíritos, através de Allan Kardec, todos nós vamos reencarnar em corpos masculinos ou femininos. Eu costumo dizer o seguinte, eu já passei por essa fase do sexo feminino, agora nós estamos na parte do sexo masculino, que é a parte mais evoluída da humanidade, então deixamos para trás essa fase, mas todos vamos passar por ela, entendeu? A pergunta que eu faço para todos nós aqui, a família é uma instituição falida? Não? Ou sim? Não. A família é uma instituição que está em crise. Como a maioria das instituições da nossa sociedade, elas estão em crise. Nós encontramos muito nas nossas casas espíritas pessoas que querem ser missionários. E aí a gente pergunta, mas por que você quer ser missionário? Ah, eu quero ajudar criancinhas, eu quero ajudar famílias, eu quero doar a minha vida. Mas você administra bem a sua família? Ah, eu quero abrir um orfanato, mas você cuida dos seus filhos? Eu quero abrir um orfanato, quero ajudar tantas criancinhas. Como? Você vai lá e ajudar a criá-las? Você vai fazer o trabalho ou você está entrando só com o dinheiro? Isso, para quem tem, é fácil. Você cuida da sua família? Então, como é que eu posso governar as coisas de Deus se eu não governo a própria vida? E aí a gente vê uma série de pessoas querendo ser missionárias, mas deixam a família ao abandono. A prioridade de todos nós é a família. E a religião diz isso. Primeiro a sua família, depois os outros. Se você não tem essa base, como é que você vai ajudar os outros? Se você não é capaz de ser feliz dentro da sua casa, quem te garante que você vai ser feliz lá fora? Ninguém garante isso. Aliás, as estatísticas não são boas nesse aspecto. O homem provedor. E aí? Vocês acham que o homem é o provedor do lar? Hã? Não, por quê? Olha, vocês estão num ambiente estritamente masculino, então vocês respondam direito, por favor. Esse modelo, esse formato mudou, gente. Acabou. Essa coisa do homem provedor, isso acabou. Não existe mais. Existem muitos casos de pais, homens que ficam desempregados e se não é o trabalho da mulher fora de casa, vão tudo para a rua. Então esse formato do homem provedor acabou, não existe mais. Graças a Deus. Agora, isso é bom ou é ruim? É bom? Só os homens falaram, gente. E as mulheres? Isso é bom ou é ruim? É bom, é óbvio que é bom. Porque esse formato, ele não volta mais. Isso é fato. Tudo que se conquistou é um processo evolutivo. Esse formato, ele não volta mais. Agora, existe uma coisa interessante que nós precisamos tomar consciência. A família mudou. A nova família já não é o homem o provedor, ambos trabalham, ambos dedicam o seu tempo à profissão. E uma coisa que invadiu, por uma necessidade evolutiva, o nosso mundo foi a tecnologia. Então, as crianças antigamente não tinham muitas regalias. Hoje, uma criança com 8 anos tem telefone celular. E alguns pais falam, eu sou contra isso, eu sou a favor, um é contra. Olha, cada um sabe conhece a sua cria, sabe o que pode e o que não pode fazer. As crianças vivem hoje encruadas, algumas dentro de casa, com medo de tudo e centradas no videogame, ou no computador, ou na internet. E os pais não estão fiscalizando. Porque se estivéssemos fiscalizando literalmente, muita coisa seria evitada. Muita coisa seria evitada. Eu prefiro deixar ele lá quietinho no videogame do que parar um pouco para conversar com o meu filho, para saber como ele está indo na escola, para ver como estão as relações dele fora de casa.
mas é muito mais fácil, às vezes, dar algo e deixar ele alienado. As famílias hoje encaram isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Alcoolismo na juventude. E sabe por que eu coloquei a foto de uma menina? Porque o índice de alcoolismo entre as mulheres está aumentando absurdamente entre as meninas. E a idade para as crianças começarem a beber diminuiu. Nós estamos vendo crianças hoje com 8, 9, 10 anos alcoólatras. Isso diminuiu barbaramente. E a quantidade de mulheres é maior bebendo hoje. Alguma coisa está errada dentro de casa. E nós não estamos percebendo. Sabem o que é isso? União homoafetiva. É uma realidade que nenhuma família hoje pode fugir. Nenhuma família hoje pode fugir. O homossexualismo dentro das casas. Os pais estão negligenciando a educação aos filhos que já descobrem desde cedo a homossexualidade.